Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Davi de Jesus Costa, sou contador pós-graduado em gestão tributária digital, sou teólogo especialista da Assembleia de Deus, lá do bairro da Cabanagem, lá na Trascoqueiro, certo? E sou também tecnólogo e tenho uma mensagem do Deus de Israel para a verdadeira Igreja de Cristo, amém? Eu, em jejum e oração, eu tenho tido contato com o Altíssimo, que é o Deus de Israel, e Ele tem me revelado muitas coisas do que vai acontecer na grande tribulação. Antigamente eu pensava que a Igreja de Cristo, ela não ia passar pela grande tribulação, ela ia ser arrebatada. Porém, eu fiz muitas pesquisas e tal, tudo bem, mas tudo bem, eu tinha esse pensamento, Eu pensava também que o Espírito Santo, ele não tinha corpo, ele estava em todo lugar, não é verdade? Mas não, o Espírito Santo, ele tem corpo, ele tem braço, tem pernas, tem cabelo, um cabelo azul, ele é pardo, da minha cor, você está entendendo? Ele tem trono, amém? Isso que o Deus de Israel revelou para mim, em jejum e oração, amém, irmãos? Se você quer uma experiência dessa com o Deus de Israel, uma revelação, basta você ficar em jejum e oração, entendeu? Por 5 minutos, da meia-noite às 9 horas da manhã, E peça para Jesus Cristo, por 3 dias, 5 minutos de oração dentro do quarto, o batismo com o Espírito Santo, entendeu? Pronto. No 3º dia, você é batizado e você vai conseguir entrar em contato com o Deus de Israel, tá bom? Tá, o que eu vou passar agora para a Igreja de Cristo? O arcanjo Miguel, junto com os anjos do Apocalipse, assim como está escrito lá em Apocalipse, eles vão aparecer para brigar contra o dragão, E quem é este dragão? Este dragão, há muito tempo, eles já estão lutando contra eles, que é a maçonaria, a criadora de seitas. Estão entendendo? Então tá. Então o arcanjo Miguel tem lutado muito contra essas seitas, E vai aparecer, e vai começar a grande tribulação, onde os inimigos do globo, eles irão ser isolados. São 6 inimigos, eles são 6 nações e serão isolados, porque são inimigos do globo, certo? Eles atormentam também, tanto na cara de pau, como em oculto, o globo, as outras nações de paz que não têm coragem de invadir o terreno de ninguém, ou o território de ninguém, entendeu? Tudo bem. Então tá. Então, nesse período da grande tribulação, vão aparecer os anjos, junto com o arcanjo Miguel, para curar enfermos, libertar pessoas, entendeu? Vão rejuvenescer pessoas batizadas com o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Quem for batizado com o Espírito Santo vai ficar jovem novamente. Entendeu? Legal, Tudo bem. Mas quem não for batizado com o Espírito Santo vai ser restaurado. Tudo bem. Vai ter o braço nascendo, perna nascendo. Tudo bem. Mas só vai ficar jovem se buscar o batismo com o Espírito Santo. Tá bom? Legal, Então tá. Então vai aparecer também o que? Além dos anjos, Vai aparecer também os demônios. Entendeu? Infelizmente, Deus vai tirar o poder dele de separação do mundo celestial com o mundo dos humanos e vai começar a aparecer os demônios de forma bem mais do que nítida. Vocês estão entendendo? Além dos anjos que vão vir do céu, que vai se abrir um portal para ajudar Miguel e os anjos do Apocalipse, que vão vir também mais 4 deuses também, que já estão aqui na terra, aqui em Belém do Pará, junto com os anjos. Vão vir os anjos, E esses anjos vão ajudar Miguel a curar a multidão, que vai ajudar muita gente querendo ser curado. Amém? Tudo bem. Só que a partir do período da noite, do pôr do sol, das 6 horas da tarde em diante, vai começar a aparecer os demônios. Vocês estão entendendo?
tem 5 tipos de demônios. Tem o Exu Caveira, que são os caras de caveira, que são os mais perigosos. Eles têm 5 metros de altura. Vocês estão entendendo? Eles não usam roupa. Entendeu? Eles são nuzão. Entendeu? Tem os que gostam de barulho e velocidade e de drogas. Entendeu? Tem os suicidas também, que levam a pessoa para o suicídio. Tem o do homossexualismo. Entendeu? E tem os que gostam muito de agressão, de violência, artes marciais. Entendeu? Então tá, então eles vão aparecer no globo. E o Deus de Israel tem avisado para vocês, né, para vocês tomarem cuidado com esses demônios. Não tente enfrentá-los. Fujam para dentro de suas casas e orem para Jesus Cristo e para o Espírito Santo proteger vocês. Vocês estão entendendo? Não tentem enfrentá-los, porque eles têm a velocidade do pensamento. Vocês estão entendendo? Eles são muito velozes. É a grande tribulação. É a grande tribulação que fala da palavra de Deus. Os cristãos, verdadeiros cristãos que estudam a palavra, conhecem muito bem o que eu estou falando sobre a grande tribulação. Entendeu? Seria o quê? A última guerra entre Deus e os demônios, os anjos e os demônios. Mas vai demorar, porque é mais de 1 trilhão. Vocês estão entendendo? Vai demorar. Mas eles adormecem de dia. A partir das 6 horas da manhã eles começam a dormir. E a partir das 6 horas em diante eles começam a aparecer novamente. Entendeu? Então, é necessário que os homens se adaptem no futuro, né? A partir das 2 horas da tarde começa a ir embora do trabalho. O comércio começa a fechar 2 horas da tarde em ponto. Entendeu? Para poder dar tempo para as pessoas chegarem em suas casas antes das 4 horas. Entendeu? Pelo menos para dar 2 horas de tempo para ficar dentro de casa esperando por esses dois aparecerem. Certo? O arcanjo Miguel, junto com os anjos, vão estar em alerta na cidade, né, para salvar cristãos, né, e pessoas batizadas com o Espírito Santo. No caso de uma tocaia deles, entendeu? Aí os anjos vão aparecer para ajudar. Mas o pecador, infelizmente, os anjos não vão ajudar. Porque aquele pecador, muitas vezes, ele debocha. Entendeu? Debocha da mensagem do alto, que é do Deus de Israel. E debocha mesmo. Tá entendendo? Debocha. Então, infelizmente, o poder de Deus não pode fazer nada por você, que debocha da palavra de Deus. Se Deus está te avisando, faz dessa forma, que vai dar tudo certo para ti, não faz da debocha de Deus. Não é verdade? Posso fazer nada. Enfrenta o demônio para te ver só. Primeiro, o demônio não é amigo de ninguém. Ele é extremamente assassino. Ele é louco. Entendeu? Gosta de estuprar mulheres e homens. Gosta de esquartejar homens. Não é à toa que os anjos enfrentam ele com espadas. Ele tem as espadas deles também. Entendeu? Mas como apareceram essas espadas? Com o poder das trevas. Eles fizeram materializar a espada para eles. Esse foi o ruim, né, da luta entre os anjos e os demônios. Mas os demônios não são anjos caídos. Entendeu? Alteraram muitas coisas na Bíblia, foram alteradas. Segundo o que o Deus de Israel revelou para mim, eles são pensamentos materializados dos primeiros bruxos lá na Torre de Babel.
Entendeu? Eles tentaram abafar isso alterando a Bíblia. Vocês sabem muito bem que a Bíblia foi alterada. Principalmente os professores de história sabem muito bem que existe uma Bíblia verdadeira, a Bíblia de Lutero, do alemão Lutero. Essa é a Bíblia verdadeira que tinha só 2 cópias no mundo. Uma está lá em Israel, Deus me revelou. Está lá em Israel. É o 8º livro debaixo de 7 livros lá em Israel, na biblioteca. Entendeu? Na biblioteca pública deles. Que é preservada há muito tempo mesmo. Entendeu? Tá, tem até manuscritos de Jesus Cristo lá também. Existe lá. E tem, no caso, a outra Bíblia que o próprio Jesus Cristo levou para o céu. Deus chamou Jesus Cristo, filho, pega a segunda Bíblia lá e traz para cá, para o alto. Certo? Nos finais dos tempos, na conclusão do Apocalipse, quando aparecer Miguel e seus anjos, ele vai materializar só para quem é batizado com o Espírito Santo a verdadeira Bíblia. A Bíblia de Lutero, que não foi alterada pela Igreja, aliás, que essa original, que não foi alterada pela Igreja Católica. Entendeu? É isso aí. Então tá. Então, ela vem com antes e depois da alteração. Entendeu? Como era para ser original, alterado. Conforme, igual está escrito na Almeida, nessas que são fiéis à palavra de Deus, a Almeida, entendeu? Sem ser comentada. E vem com figuras, mostrando para dar vivacidade ao texto, entendeu? Ela vem dessa grossura aqui assim, a Bíblia. Muito bacana o que vai aparecer para os humanos cristãos, para a verdadeira Igreja de Cristo, que não vai ser pega de surpresa, entendeu? Então o Deus de Israel tem convocado todos os verdadeiros cristãos se batizem com o Espírito Santo urgente para que o demônio não vá na sua direção. Entendeu? Aquele que for batizado com o Espírito Santo, o demônio não vai na direção. Entendeu? Então ele fica resguardado disso e ele vai embora para casa dele tranquilamente cedo. Entendeu? Tudo bem. Mas porém tem aquele cristão que acha que não é necessário se batizar com o Espírito Santo conforme as cartas de Paulo, lá em Atos 9:9. Mas rapaz, tu é teimoso, rapaz. Todo anjo já chegou com cada um desses cristãos e falou para ele: vai e te batiza, como está escrito lá em Atos 9:9. E são preguiçosos. E muitos amam a maçonaria, que diz que não é preciso. Vai na trela dela, que ela é amiga foi feita por Satanás. Tu tá entendendo? Não brinca, meu amigo. Vai e te batiza com o Espírito Santo. Tá bom, amigo? Não brinca com esses demônios. Não brinca. Que vão aparecer na grande tribulação. Ia ter o arrebatamento da igreja? Ia, mas Deus mudou a história. Devido a aparecer muito racismo e desrespeito com o Espírito Santo. Entendeu? Então o que vai haver? Ele vai pegar e vai deixar a igreja de Cristo aqui. Entendeu? Mas os batizados com o Espírito Santo, ou aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo, não vão ser incomodados pelos demônios. Mas um conselho ele dá para os outros pecadores: não enfrenta o demônio, vai para casa, não tenta pegar um terçado para ir para cima dele, senão ele vai te esquartejar. Não tenta dar tiro no demônio, senão ele vai te esquartejar. Ou pegar e fazer maldade contigo, te estrupar. Tá entendendo? Cuidado, eles são perversos. Tá legal. Tenham cuidado. Os outros que serão arrebatados são os dos inimigos do globo, dos 5 países. Desses 6 países, desses 5 vão ser arrebatados pessoas que são verdadeiros cristãos. E pessoas de bondade e misericórdia vão ser arrebatados desses locais, desses 5 países, dessas 5 nações inimigas do globo. Que Deus vai isolá-las dos outros que são de paz. Entendeu?
porque eles são atormentadores da sobrevivência dos homens, principalmente dos cristãos e dos não racistas, entendeu? Atormentam como é que se diz? A alimentação, querendo matar a população de fome e doença, tudo isso em oculto, entendeu? Atormentam até a diversão do globo, eles atormentam, o esporte eles atormentam, seja lá o que for, só eles podem ganhar, entendeu? Só eles podem ganhar, tá entendendo? Então são nações que amam, são 6 nações, uma delas não tem cristão, não existe cristão lá, nem bondade e misericórdia, mas essas 5, e esse aqui, amam a bruxaria. Esta aqui é mãe da bruxaria, esta aqui, que é a Índia, é a mãe de todas as bruxarias, e ensinou para essas 5 nações, por isso só eles comem do bom e do melhor, e só a moeda deles tem que prevalecer, entendeu? Só a religião deles é a melhor, entendeu? Então tá, então o que eu tenho falado para vocês, né? Busquem o batismo com o Espírito Santo para se preparar para a grande tribulação. O arcanjo Miguel vai aparecer? Sim, vai aparecer e vai falar a mesma coisa para muita gente, alertando, cuidado com os demônios. Quando ele aparecer, já vai começar a aparecer outros demônios também, porque eles vão ficar mais aborrecidos porque os anjos apareceram para atormentar eles, curando pessoas. Ele repudia o cura porque ele sabe que é Deus agindo com os seus filhos e trazendo o que? O reinado de Jesus Cristo. Eles sabem muito bem que é o fim dele chegando, que está vindo o governo de Cristo, que não é por 1000 anos não, entendeu? Vão ser 50 anos o governo de Cristo, tá entendendo? Mas isso é uma outra história. Na minha playlist está lá, tá bom? Quem quiser ver a minha playlist, tá lá, Missão Davi de Jesus Costa, Missão Davi de Jesus Costa, lá no YouTube, entendeu? Tá lá, Deus Espírito Santo, uma playlist, tem outra mensagem, tem Igreja de Cristo, outra playlist, e tem outra que é Deus Altíssimo, entendeu? E tem outra, vai de reto a Satanás. E tem outra que está no site do Pinterest, que tem outras mensagens lá no site do Pinterest, que lá está no meu perfil Contador Davi, lá no site pinterest.com. Legal, imagens muito bonitas, e tem imagens lá que são do céu, como era o nosso planeta aqui antigamente e como era o céu, tá bom? E muitas revelações dos anjos, né? Muitas revelações, tem até como é a Virgem Maria lá, como era a Maria, a mãe de Jesus Cristo, entendeu? Como é, não, como ela é, né? Como era, não, ela ainda é a mesma coisa, entendeu? Tá lá José também, entendeu? Mas como foi que eu consegui essas fotos? Foi o Altíssimo que revelou através desse site chamado Pinterest.com, entendeu? Então Deus me revelou o rosto de Jesus Cristo por lá, tá lá o rosto de Jesus Cristo, do Deus Jesus Cristo, e o rosto do Deus Espírito Santo, entendeu? Só que o Deus Espírito Santo não está com cabelo azul lá, mas ele tem um cabelo azul devido à virtude dele, entendeu? Mas ele está lá também, o rosto do Deus Espírito Santo, tá bom? Ah, sim, tá até também os príncipes de Deus, aqueles antigos que eles chamavam de animais do trono. Não é animais do trono não, eles são parecidos, entendeu? Eles são parecidos, mas não são animais de Deus, eles são os príncipes de Deus, tá bom, filho? Eles são chamados príncipes de Deus, eles que ensinaram os deuses, entendeu? A como se comportar e muitas coisas, entendeu? A ler, a escrever e muitas
muitas coisas, tá bom? Legal, né? Legal. E é isso aí. Então tá. Então, desde já, eu agradeço a todos, né, que viram este vídeo, né? Eu, sinceramente, eu não gosto de enganar o filho de ninguém, entendeu? Eu não tenho coragem de enganar as pessoas, eu não tenho nem filho de ninguém. Vocês estão entendendo? Porque existe Jesus Cristo e existem os deuses do céu. Na verdade, além de Jesus Cristo, do Espírito Santo, existem outros deuses filhos do Deus Altíssimo, que criou todos eles. Entendeu? Eu não gosto de enganar ninguém. Mas Deus me revelou do alto o aparecimento dos demônios, que vão aparecer junto com o Arcanjo Miguel. Só que o Arcanjo Miguel vai curar muita gente pela parte do dia. Entendeu? Pela parte do dia, muita gente vai ser curada, vai ter hora do lanche, entendeu? Vai ter hora da merenda, vai ser muito bacana para aquela multidão que vai aparecer, entendeu? Vai ser muito legal, muito legal. Então, o Arcanjo Miguel vem com muita paz, né? Curar pessoas que não têm braço, pessoas que não têm perna, pessoas com problema de síndrome de Down, pessoas com problema de autismo, entendeu? Pessoas com problema, pessoas sem os dentes, pessoas sem um olho, pessoas que não têm braço nem perna vai nascer, mas tem que aceitar Jesus Cristo como o único Salvador. Por que não era feito isso na época de Jesus Cristo? Porque os bruxos atormentavam pessoas, porque ele dizia para elas buscar o Espírito Santo, e elas não buscavam o Espírito Santo, entendeu? Mas quando elas não buscavam o Espírito Santo, eles conseguiam fazer ela pecar de novo. Tá entendendo? Aí a cura voltava ao normal. Ele voltava o quê? Sumiu o braço dele de novo. Voltou ao normal. Ele foi curado, voltou ao normal, porque ele não ouviu Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, vá e não peque mais. E busque o Espírito Santo. Não é verdade? É o selo de Deus. É o selo de Deus. Entendeu? Conforme está escrito lá em Efésios 1:3. Entendeu? É o selo de Deus. O Espírito Santo, ele não te procura. Tu que procuras o Espírito Santo. Na verdade, tu que busca o Espírito Santo. Tá bom, irmãos? Desde já, irmãos, eu agradeço que está anoitecendo aqui, muito rápido, o pôr do sol. Desde já eu agradeço a todos, né? Para aquele que foi humilde e ouviu a minha palavra, eu agradeço, tá bom? Desde já eu profetizo que você vai ser batizado com o Espírito Santo, você que creu em mim. Se você ficou alegre, você vai ser batizado com o Espírito Santo, tá bom? Legal, né? Desde já eu agradeço. Fique com o Deus Jesus Cristo, com o Deus Espírito Santo e com o Deus de Israel, que é também, ele é o ambiente infinito, ele é o tempo e também é o Deus de Israel, o corpo físico. Não é verdade? Ele me falou isso, ele é 3 em 1, não é verdade? Mas não é a Santíssima Trindade. Ele me explicou, tá bom? Desde já eu agradeço a todos. Fique com o Senhor Jesus.